famílias e que é um tema que muitas pessoas não gostam de falar, né? E que muitos que quando falam sem conhecer. Hoje nós iremos fazer essa live para falarmos sobre depressão. Nicole Sarmento, paz do Senhor, Norma Parente, paz do Senhor. Vamos falar um pouco sobre a depressão no meio do povo evangélico, né? Dentro das igrejas. Vamos desmistificar esse tabu que muitas igrejas têm, que depressão é falta de Deus. E o que nós temos visto, irmãos, eu como uma pessoa cristã, sou psicóloga formada, estudei 5 anos, tenho propriedade de falar do assunto, tenho 15 anos que sou cristã, conheço muito o Papai do Céu, o Espírito Santo de Deus, mas hoje eu me vi na necessidade de abordar esse tema chamado depressão. Porque eu vejo muitas pessoas que não têm conhecimento, conhecem apenas de ouvir falar e falam querendo mostrar uma propriedade do assunto, sobre o assunto, coisas que eles não estudaram para saber o que é. E acabam matando pessoas. Em primeiro lugar, eu quero falar que depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Uma pessoa que fala que depressão é falta de Deus é uma pessoa que não tem sabedoria nem de Deus para falar. Cada vez que eu ouço uma pessoa falar que depressão é falta de Deus, que ansiedade é falta de Deus, isso me deixa triste, irmãos. Triste de ver. Eu sei que Deus também não se agrada de ouvir. Porque quando a pessoa fala que depressão é falta de Deus, ele está matando almas naquele momento. Vidas que estão feridas, vidas que estão em sofrimento e que precisam ser acolhidas. Às vezes a igreja é o único refúgio que ele tem. Ele vai ali na esperança da cura, do milagre, porque nós temos o médico dos médicos que pode, faz e opera e continua operando milagres e pode sim curar toda e qualquer enfermidade. Então, às vezes, as pessoas falam do que não conhecem. Sabe por que falam do que não conhecem? Não é porque não estudaram o assunto, mas sim porque nunca tiveram uma enfermidade dessas. Às vezes, nunca tiveram alguém da família com essa enfermidade chamada depressão. E aí vão falar do que não conhecem. E assim acabam matando vidas. Vamos falar aqui um abraço para Valdenice Santos, Antônio Gomes, Jailson Rodrigues, Milena Alice Lucena da Silva, Jusilene Wallace, Jusilene. Vamos compartilhando essa live para que muitas pessoas possam esclarecer suas dúvidas através da depressão no meio cristão, tá, gente? Porque esse tabu, realmente, ele é grande no nosso meio. Ana, Evelyn, Lívia, Paz do Senhor, Karina Silva, Ana Flávia, Tânia Maria. E vamos continuar falando desse assunto chamado depressão. Não é frescura, não é doença de rico, não é falta de Deus. Depressão é doença. Doença é uma doença grave, uma doença que tem que ser tratada. E uma doença que tem que ter um olhar clínico de uma pessoa que realmente conhece para tratar. Né? Por isso que nós estamos vendo no nosso meio pastores se suicidando, crentes se suicidando. Por quê? Porque não trata da mente. Não trata da mente. O nosso corpo, ele precisa que a nossa mente esteja sã para que ele possa estar bem. Porque tudo aquilo que gera em torno da nossa mente, ele somatiza no nosso corpo, se for uma doença psicossomática, né, irmãos? Então, irmãos, eu quero falar para você que tem esse mal, para você que é depressivo, procure uma pessoa capacitada para te ajudar, procure um profissional da área. Não ache que depressão é falta de Deus e por você ter essa enfermidade, você não está nos caminhos do Senhor. As pessoas acham que apenas a doença física como um câncer, como uma dor de barriga. Então quer dizer que se você tem um câncer, você também é por falta de Deus que você tem esse câncer? Você também não crê em Deus?
Se você vai fazer uma cirurgia, é falta de Deus também, irmãos? Vamos enxergar melhor as coisas. O livro cristão, a palavra, a Bíblia, ele é cheia de livros lindos e maravilhosos para nós pregarmos em cima do altar uma palavra sadia de Deus. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra traz vida. Jesus, ele é a água da vida e quem beber dele jamais terá sede. Mas isso não nos garante que não iremos passar por enfermidades. Não nos garante que nós não teremos aflições. Né? Eu gosto sempre de refletir no livro de Jó, onde a palavra diz que Jó era o homem mais íntegro da terra de Uz. E mesmo assim Deus o provou. Deus o provou em todos os sentidos. Há pessoas que precisam ser cuidadas e ter esse nosso olhar holístico de uma forma como um todo para que nós possamos ser ajudadores dessas pessoas que estão enfrentando esse mal chamado depressão. Não tem idade para ter depressão. Você pode ter ela em qualquer idade. Crianças estão tendo depressão, adolescentes estão tendo depressão e muitos outros. E se você tratar, você pode amenizar esse sofrimento e essa dor. A igreja é um passo para você ser fortalecido, para você buscar forças, para você sentir a presença de Deus e ali Ele pode sim te ajudar. Mas há casos, irmãos, que necessitam de atendimento psicológico, atendimento clínico, para que o milagre venha acontecer. Então, se você tem esse mal, procure um médico. Procure um médico. Procure um profissional da área. Uma certa feita, eu estava no meu trabalho e assim, tinha passado um dia de muito cansaço, muitas pessoas problemáticas. E ali eu falei para Deus, Deus, por que eu escolhi essa profissão? Porque eu estava muito esgotada mentalmente. Deus falou, não foi você que escolheu essa profissão. Foi eu que escolhi essa profissão para você. Naquele momento eu agradeci a Deus e falei, amém, Jesus. Se o Senhor escolheu é porque eu sei que eu tenho uma missão aqui contigo. Então Deus deixou os médicos para cuidar das vidas. Deus deixou os médicos aqui na terra para cuidar das enfermidades. Há enfermidades que Deus cura e enfermidades que Deus coloca um médico para que seja uma pessoa para curar a tua vida através de tratamentos, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco de depressão. Vá compartilhando esse vídeo para que os irmãos possam ficar mais esclarecidos e saberem que, com toda certeza, eu te garanto que depressão não é falta de Deus, irmão. É doença e precisa ser tratada sim. A pessoa que fala que depressão é falta de Deus é uma pessoa ignorante, não tem conhecimento para falar sobre o assunto. Depressão é doença e precisa ser tratada. Amém? Vamos então compartilhando essa live para que muitas pessoas saibam nesse momento. Tem gente que fala que depressão é falta de Deus, é frescura, é para chamar atenção, mas eu te garanto que não é. Depressão é uma doença grave, séria, que precisa ser tratada. Vamos falar um pouco cientificamente. No CID-10, no F33, que é o Manual dos Transtornos Mentais, fala que depressão é uma doença psiquiátrica crônica que gera tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar um acompanhamento médico. Essa doença, irmãos, para vocês terem noção, a depressão ela é uma doença tão grave que atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e em todas as idades. 90% dos suicídios que ocorrem são ocasionados de depressão, bipolaridade e outros transtornos graves. Então nós temos que tratar. Se você vê alguém com sintomas depressivos, ajude, irmão. Leve para a igreja, mas também procure um médico. Amém? Jesus é o médico dos médicos. E se ele não quiser curar? E se ele quiser usar o médico para curar?
E eu vejo muitas pessoas falarem sem ter propriedade no assunto, que é falta de Deus, como eu já falei no início da live, isso me deixa irritadíssima, porque eles estão contribuindo para que essa pessoa continue nesse sofrimento e pode chegar até a óbito, viu, irmãos? Dependendo do grau da doença e se a pessoa não tratar, pode perder a vida. Isso é muito sério, isso é muito sério. E acaba que adoece toda a família. Adoece toda a família, porque a pessoa fica mal-humorado, fica irritado. Então, ele acaba descarregando na pessoa que está mais próximo dele. Então, vamos abrir nossa mente, vamos buscar nos esclarecermos que depressão é doença, não é falta de Deus. Irmão, coloque isso na tua mente. Jesus, ele vai te ajudar a sair disso, mas é necessário que você busque ajuda quando você não tem mais controle. Tudo aquilo que afeta teu meio social, tudo aquilo que afeta o teu dia a dia, que você não tem mais controle, precisa ser cuidado, já é o começo de um transtorno. Então agora nós vamos falar um pouco sobre os sinais e sintomas da depressão. Como é que eu sei que uma pessoa está depressiva? Tem que ter mais de 3